Olá, aqui é Pai Hermes de Xangô e mais uma aula do nosso curso de Teologia de Umbanda, aula 23. Agradeço muito a você que está participando, que está conosco nesta aula em especial, no curso, nas demais playlists do canal. Agradeço a sua inscrição, seu compartilhamento, seus comentários, também a sua participação no grupo de WhatsApp, que é concomitante à postagem de cada aula. Claro, há pessoas que vão ver bem depois do lançamento da aula, da publicação, mas nós temos um grupo e acompanhamos e estudamos, apresentamos materiais complementares à discussão, ao debate, ao diálogo, sobretudo, concomitante à postagem da aula. Repito, este curso é uma parceria entre a tenda de Umbanda Caboclos de Bois e Pirintra das Almas e o canal Saberes de Axé. Agradeço a oportunidade e a coordenação tanto do canal quanto do curso, dos meus filhos, pai pequeno Pedro de Ogum, mãe pequena Luísa de Oxum. E o tema de hoje é Exu e Ogum. Nós vamos falar um pouquinho desses dois orixás, e eu gostaria de lembrar, já tivemos aula sobre orixás, já tivemos aula sobre mitologia dos orixás. Eu gostaria de lembrar que algumas pessoas consideram que o orixá é louvado na Umbanda e não cultuado. Ou então que alguns orixás são louvados e não cultuados, como seria o caso de Exu, para muitos segmentos, e Ibejis, por exemplo, dentre tantos. Mas cultuado ou louvado, o orixá está presente. Por quê? Porque se eu cultuo a Ibejada, os Ibejis estão ali. Se eu cultuo, por exemplo, caboclos, um exemplo que eu não havia dado, eu cultuo Oxóssi, não é? E se eu cultuo a chamada esquerda, e temos uma aula sobre esquerda, e temos uma aula sobre a teologia do desalinho, que é a aula bônus 31. Se eu cultuo a esquerda, eu cultuo o Orixá Exu. Ou eu louvo o Orixá Exu, de qualquer forma, ele está ali. A sua energia está vibrando, está regendo a esquerda, né? A aula bônus, bônus não é no sentido de comprado, é um prêmio, não. Mas é uma aula a mais, porque nós teríamos 30, o planejamento, mas a minha coordenadora, mãe pequena Luiz de Oxum, marcou 31 aulas, então nós temos essa em especial. Exu é o orixá mais controvertido, aquele que tem mais dificuldade de aceitação, de compreensão, é aquele que mais suscita o racismo religioso, mas isso não tem nada a ver com o Exu, não, tá? Tem a ver com o olhar preconceituoso eurocristão que impregna também as Américas, evidentemente por conta da colonização, do colonialismo, impregna a África e por aí vai. A discussão de cada orixá, e principalmente de Exu, ela é muito ampla. Aqui nós não vamos esgotar o tema e estamos, inclusive, voltando as atenções de Exu, sobre o Orixá Exu, para a Umbanda, não é? A discussão ela é muito maior, evidentemente. Conhecido pelos Fons como Leba ou Lebara, o Exu iorubano é um orixá bastante controvertido e de difícil compreensão, como dissemos, o que certamente o levou a ser identificado com o diabo cristão. Mas também repetimos, não por alguma ação de Exu, e sim pelo olhar preconceituoso. Embora, claro, Exu que subverte a ordem, faz o certo parecer errado e o errado parecer o certo, pode se valer desse preconceito para um bocado de coisas que revertam o status quo, que revertam o preconceito, enfim, mas é uma outra história. Responsável pelo transporte das oferendas aos orixás e também pela comunicação dos mesmos, é, portanto, seu intermediário. Como reza o antigo provérbio, sem Exu não se faz nada. Aqui, repito, estamos tratando do orixá Exu, ainda que em linhas gerais. Temos uma aula sobre Exu, entidade, e a esquerda de modo geral. Seu arquétipo é o daquele que questiona as regras, para quem nem sempre o certo é certo ou o errado é errado. Por isso que ele é chamado também de amoral. Assemelha-se bastante ao trickster dos indígenas norte-americanos, o brincalhão, não é? Lembra o bobo da corte, lembra a criança. É a criança que nos contos de fada, ou num específico, tem a coragem de dizer que o rei está nu. É o bobo da corte que consegue até mesmo ofender o rei e o rei ri. Então isso lembra muito o trickster também. Seus altares e símbolos são fálicos, pois representa a energia criadora, o vigor da sexualidade. Embora em África e nos terreiros mais antigos do Brasil e em peças de museu, em pesquisas muito profundas, nós tenhamos sim o aspecto feminino de Exu que foi abafado
na diáspora por várias razões. Uma delas para se manter essa energia aos olhos daqueles que a destruiriam, e claro, também pelo machismo reinante no patriarcalismo, não é? As duas situações aqui se combinam, não é? Responsável pela vigia e guarda das passagens é aquele que abre e fecha caminhos, ajudando a encontrar meios para o progresso, além da segurança do lar e protegendo contra os mais diversos perigos e inimigos. De modo geral, né, em algumas umbandas, Exu não é o orixá diretamente cultuado, mas sim as entidades Exus, pombogeiras, também os mirins e outras entidades que trabalham na chamada linha da esquerda. Os elementos de Exu são diversos, não vamos aqui fazer uma listagem facilmente encontrada em livros sérios, em materiais sérios de terreiro, enfim. Mas é interessante perceber que nós temos as cores preta e vermelha que nos remetem ao chakra básico, a questão da vida, da sexualidade, da potência. E essas cores são consideradas infernais por leituras alheias à nossa vontade. Não tem nada a ver com Exu, não é? E a saudação de Exu é Laroe Exu, Exu Amojubá, salve mensageiro, eu saúdo Exu. E muitas pessoas também dizem o seguinte: Mojubá não é uma saudação de Exu, Mojubá significa eu saúdo e é geral essa saudação. Então é um erro ela ser atribuída a Exu. Mas acontece que a língua é viva e na questão linguística foi acrescida a saudação Laroe Exu, o Exu Mojubá. O Exu é Mojubá, e aí eu não vou dizer que isso é um erro, e sim uma adaptação. É interessante que do ponto de vista linguístico, cheguei a comentar isso, vocês vão observar, cheguei a comentar em publicações, e vocês vão ver na aula sobre a teologia, teologia do desalinho. Mas é interessante pensar, eu quero pegar um exemplo aqui bem prático, que é a palavra matinê, que em português brasileiro significa o período da tarde, por exemplo, as crianças vão brincar o carnaval na matinê, é à tarde. Ou então, eu vou ao cinema na matinê, é à tarde. Mas em francês, o vocábulo matinê significa o período da manhã. E aí? Bom, como nós dissemos na aula sobre mitologia e também na aula sobre os orixás, mais do que ver as características dos orixás, os dias da semana, as bebidas, as flores, etc. e tal, nós vamos nos deter um pouquinho, porque o nosso tempo não é tão grande, para tratar de alguns relatos mitológicos, os chamados itãs. A oralidade na cultura iorubá, na mitologia dos orixás, ela é extremamente presente, eu diria onipresente. Não apenas por meio dos relatos, mas é neles que eu vou me deter. Hoje nós temos muitos deles registrados por escrito, gravados em vídeos, em áudios, etc. e tal, com inúmeras versões, porque são muitas mesmo, decorrentes de regiões, decorrentes de adaptações, decorrentes de toda a transmigração que ocorreu por conta do tráfico negreiro e outras formas de diáspora. Então são muitas versões e isso é riquíssimo, isso não é um problema, não é um defeito, ou não deveria ser. Vamos lá, então, a alguns relatos de Exu. Certa vez, a Ganju, ao atravessar um rio, viu uma linda mulher que se banhava nas águas. Era Oxum. Fez-lhe a corte, mas Oxum o desprezou. Então a Ganju tentou violentá-la. Das águas surgiu um pequeno ser, Eleguá, para defender Oxum, que rindo explicou a Ganju que Eleguá a queria como mãe. De pronto estabeleceu-se uma amizade entre todos. A Ganju convidou os dois para irem à sua casa. Ambos aceitaram. Lá chegando, porém, Eleguá recusou-se a entrar, ficando à porta. Tornou-se guardião da casa, e assim tornou-se também o primeiro a comer. Eu não vou comentar aqui o Itan, a questão da violência, como já discutimos em outra aula, as representações, os papéis, o masculino e o feminino, mas porque inclusive eu quero que vocês aprofundem, meditem, sem um direcionamento de leitura, ao menos neste caso, porque em alguns momentos eu farei sim observações, mas eu prefiro que vocês tomem a frente. Mas eu gostaria de dizer que há vários relatos mitológicos que explicam por que Exu cuida do fora e não do dentro, e por que Exu está na encruzilhada e é o primeiro a comer. A encruzilhada, caminhos. Na aula sobre a esquerda, eu já comentei que as pessoas, eu tenho encontrado segmentos nas redes sociais que dizem assim, ou pessoas,
É um absurdo deixar Exu fora, é um preconceito, Exu tem que estar dentro. Isso é desconhecimento. Por outro lado, é preconceito sim se eu tiver uma resistência e achar que Exu não entra na minha casa, seja a energia do orixá e seja a energia das entidades que Exu, Pombogira, que vêm, limpam, orientam, nos instruem, nos iluminam. Exu é o símbolo da comunicação, comunicação entre caminhos, né? Nós temos comunicação no sentido, esta rua tem comunicação com aquela, comunicação no sentido de vínculo, compartilhamento de emoções e sentimentos, muito mais do que trocas de informações e conhecimento, vivência, inclusive no corpo, na mente e no espírito. Então, ele é esse comunicador. É muito importante para mim, no momento em que eu gravo esta aula, eu estou concluindo, há alguns meses eu tenho a minha defesa de doutorado em comunicação, na Universidade Paulista, e o estudo é exatamente sobre Exu, mas eu não vou dar spoiler aqui. Exu vagava pelo mundo sem destino, sem se fixar em lugar nenhum, ou exercer alguma profissão. Simplesmente ia de um canto a outro. Um dia começou a ir à casa de Oxalá, onde passava o tempo a observar o velho orixá a fabricar seres humanos. Outros visitavam Oxalá, ficavam alguns dias, mas nada aprendiam, apenas admiravam a obra de Oxalá, entregando-lhe oferendas. Por sua vez, Exu ficou 16 anos na casa de Oxalá, ajudando e aprendendo como se fabricavam os humanos, observando atento, sem nada perguntar. Como o número de humanos para fazer só aumentava, Oxalá pediu a Exu para ficar na encruzilhada, por onde passavam os visitantes, não permitindo que passassem os que nada trouxessem ao velho orixá. Exu então recolhia as oferendas e entregava ao Oxalá, que resolveu recompensá-lo, de modo que todo visitante deveria também deixar algo para Exu. Exu se fixou de vez como guardião de Oxalá, fez sua casa na encruzilhada e prosperou. Exu é sincretizado, há várias formas de sincretismo, mas eu quero pegar uma aqui em geral, com Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, cuja festa é 13 de junho. Há várias leituras possíveis e eu anoto uma delas aqui, né? Talvez a associação de Exu com o franciscano do século XIII seja porque ele foi canonizado no dia de Pentecostes, ao qual se associam línguas de fogo descendo do céu, sendo o fogo o elemento do orixá Exu. Certamente a associação se dá porque Antônio era missionário, peregrino, caminhando sempre. Eu fiz essa observação em vários livros meus, em palestras eu faço, já encontrei outras documentais ou não, mas o que eu gostaria de deixar para vocês é uma reflexão, como sempre digo, uma semente para promover o diálogo, para promover uma reflexão mesmo, promover inclusive o debate, sempre respeitoso, sempre amoroso e também nos valendo da diversidade. E no caso da mitologia dos orixás, isso representa também inúmeras versões que a tradição nos oferece, reescrituras, releituras, é algo bem plural. Ogum, filho de Iemanjá, irmão de Exu e Oxóssi, deu a este último suas armas de caçador. Orixá do sangue que sustenta o corpo, da espada, da forja e do ferro, é padroeiro daqueles que manejam ferramentas, tais como barbeiros, ferreiros, maquinistas de trem, mecânicos, motoristas de caminhão, soldados e outros. Patrono dos conhecimentos práticos e da tecnologia, simboliza a ação criadora do homem sobre a natureza, a inovação, a abertura de caminhos em geral. Foi casado com Yansan e posteriormente com Oxum. Entretanto, vive só pelas estradas, lutando e abrindo caminhos. Na mitologia dos orixás, os casamentos correspondem também à troca de axé. Então, por exemplo, se Ogum se casa com Yansan, ele aprende algo de Yansan e Yansan aprende algo de Ogum. Com Oxum, a mesma situação. Senhor dos caminhos, isto é, das ligações entre os lugares, enquanto Exu é o dono das encruzilhadas, dos caminhos em si e das estradas de ferro, protege as portas de casas e templos. Alguns segmentos, algumas tradições, inclusive, ensinam que toda casa tem um Ogum de ronda,
independentemente do Ogum que rege a coroa do dirigente espiritual e ou que rege a casa. Outras tradições não colocam, o regente desta casa ou algum regente é Ogum de Rondo, uma qualidade de Ogum e ponto final. E respeitemos isso na diversidade, né? Sendo o senhor da faca, o Obé, né, a faca, no candomblé, suas oferendas rituais vêm logo após as de Exu. Vale lembrar que, tradicionalmente, o Ogã de faca, responsável pelo corte e sacrifício animal, chamado Axogum, deve ser filho de Ogum. Mas aqui nós também temos variações, às vezes não é, tá? Assim também como eu falei, o corte, o senhor da faca no candomblé, e nas umbandas que também praticam o corte, e em outras religiões de terreiro também. Responsável pela aplicação da lei, é vigilante, marcial, atento. Na Umbanda, Ogum é o responsável maior pela vitória contra demandas, energias deletérias, enviadas contra alguém, uma casa religiosa, etc. Sincretizado com São Jorge, não só, mas aqui eu vejo a forma principal, assume a forma mais popular de devoção por meio de orações, preces, festas e músicas diversas a ele dedicadas. É, Pensamos sempre na cor vermelha, em sua maioria na Umbanda, mas também tem o azul rei, o verde, enfim, tem o branco de alguns, outras situações. O sincretismo maior, como nós vimos, é com São Jorge, né? Cuja festa é dia 23 de abril. A abertura desta tenda de Umbanda Caboclo Jiboia e Zé Pilintra das Almas, que este ano completa, portanto, 10 anos, né? São Jorge foi um mártir da fé cristã do século IV, cavaleiro da Capadócia, que, segundo a lenda, teria vencido um dragão. Dragão que, na tradição hebraico-cristã, representa o mal. Se nós observarmos outras tradições orientais, como chinesa, dragão é prosperidade, é queima de energia deletéria. É símbolo reiki, pensando no Japão. Não só no Japão, mas pensando, nós temos um símbolo chamado Seireki, que é um dragãozinho, que lembra também a carranca do Rio São Francisco, geralmente associada a Exu, mas eu preciso entender cada elemento na sua cultura original. Então não é porque é dragão que é negativo, porque senão temos ano do dragão no calendário chinês, é um ano negativo? Claro que não, não é? Quais as saudações? Ogum e Patacori. Essa saudação a algum significa cabeça coroada, ou aquele que corta cabeças. A segunda acepção pode parecer violenta, mas na Umbanda, e não apenas, né? Entende-se que Ogum corta o ori dos pensamentos velhos para que o ori, a cabeça, né, renovado, cresça e se desenvolva. Isso é muito importante, essa compreensão, mais uma vez, da saudação, da mitologia, para não fazermos uma leitura linear, preconceituosa e não vivenciarmos aquilo que se chama de vergonha alheia ou vergonha própria por falar aquilo que não se conhece, não é? A diversidade é muito grande, ninguém vai conhecer tudo, mas falar o que não se conhece, aquilo que não se conhece é complicado. Vamos então a um relato mitológico de Ogum? Em Ifé, orixás e seres humanos conviviam, caçavam e plantavam com instrumentos de madeira, metal mole ou pedra. A população cresceu de tal forma que começou a escassear alimento. Os orixás se reuniram para deliberar sobre o aumento da lavoura. O San se dispôs a limpar o terreno, porém seu instrumento de trabalho não tinha firmeza suficiente, era de metal mole. Assim aconteceu com os demais orixás. Ogum, que conhecia o segredo do ferro, manteve-se calado. Quando os demais orixás já haviam tentado limpar o terreno, Ogum conseguiu realizar a tarefa com seu facão de ferro. Todos ficaram admirados. Ogum revelou que havia recebido de Orunmilá o segredo do ferro. Ogum tornou-se rei e, em troca, ensinou aos orixás e aos homens o segredo do ferro, importante para a agricultura, a caça e a guerra. Mesmo rei, Ogum continuou um caçador a embrenhar-se na mata. Certa ocasião, voltou da floresta depois de muitos dias, sujo. Foi desprezado pelos orixás, que resolveram não tê-lo mais como rei. Ogum banhou-se e vestiu-se com mariô, folhas de palmeiras desfiadas. Depois partiu com uma arma para Irê. Os humanos não o esqueceram e sempre o celebram como o Senhor do Ferro. Orixá da tecnologia e da cultura, tudo o que é criado pelo homem, já vimos isso inclusive na mitologia dos orixás, e ao tratarmos dos orixás em especial, o tema, né, a aula tema orixás,
Ogum é patrono do progresso e do aprendizado humano. Ogum havia partido para uma de tantas guerras das quais voltava vitorioso. Chegou a Irê, sua cidade, faminto e com sede, mas ninguém parecia notar sua presença, não falavam com ele ou mesmo olhavam em seus olhos. A cidade toda guardava silêncio em ritual, mas Ogum não se deu conta disso. Sentindo-se ofendido, sacou sua espada e cortou a cabeça dos filhos de seu próprio povo. Quando o período de silêncio terminou, o filho de Ogum e os súditos que sobreviveram à matança vieram prestar-lhe homenagens. Ogum então se deu conta do engano e não se deu mais sossego. Achando que não podia mais ser rei, cravou sua espada no chão, que se abriu e o engoliu. Com sua ira incontida, Ogum encontra sua sombra, mas não se deixa paralisar pelo medo e galga novo degrau evolutivo, tornando-se orixá. Sacraliza-se e diviniza-se assim por meio do aprendizado doloroso, integrando sua sombra e sua luz para poder adentrar num novo reino. Ogum foi para o Orum e assim tornou-se orixá. Como todos os relatos mitológicos, aqui há muitas camadas. Cabe a você desvendá-las e colocar na roda para conversarmos a respeito, seja no grupo do WhatsApp, seja nos comentários desta aula, seja no seu terreiro, na sua escola, na sua família. E onde estiver, me convide para esta prosa, será um prazer. Mais um então, porque eu sei que todo mundo gosta. Ogum vivia com seus irmãos Exu e Oxóssi na casa de seu pai, Obatalá, e sua mãe Iemanjá. Sentindo-se atraído por sua mãe, tentou violentá-la diversas vezes, sendo impedido pelos irmãos. Um dia, o próprio pai o surpreendeu numa de suas tentativas. Antes que o Batalá o castigasse, Ogum pediu que deixasse que ele mesmo escolhesse seu castigo. Assim, passou a viver solitário, inclusive sem os cães que tanto adorava, trabalhando. Apenas Oxóssi sabia de seu paradeiro. Ogum preparava pós especiais e o mundo todo acabou por conhecer seu talento. Um dia, Oxum chegou à sua casa e Ogum, tendo experimentado seus encantos, dela se enamorou. Revogou-se assim seu castigo. Este é outro relato que trata da integração de sombras e luz da personagem, aqui é uma personagem de um relato, né? Por meio de aprendizado doloroso e solitário. O tema tabu do incesto e de tentativas, concretizadas ou não, de ultrapassá-lo, aparece nos itãs, né, nos relatos mitológicos de diversos orixás. Além da devoção, além de todo o carinho a Exu, a Ogum, eu espero que esta aula, a reflexão a respeito desses relatos mitológicos, ouvi-los com o corpo, a mente e o espírito, ajudem a amar mais essa ancestralidade espiritual, essa ancestralidade mítica, essa ancestralidade histórica, se assim quiserem, o próprio orixá enquanto entidade, no sentido de ser espiritual, enfim, que faça a reflexão, esta aula, cada um se apaixonar mais por Exu, por Ogum, buscar conhecer mais outros relatos mitológicos e, como disse na aula sobre a mitologia dos orixás, estou à disposição, vou a terreiros, vou a escolas como voluntário, centros comunitários, igrejas, não importa, grupos de estudo para falar sobre mitologia dos orixás com muito prazer e com muita alegria. Eu sempre saio aprendendo mais e mais desses encontros, como também dessas aulas. Agradeço a sua participação mais uma vez, abraço e muito axé.